Bom dia, garotada do oitavo ano. Aqui é o professor Newton e hoje a gente vai começar mais um capítulo, né, do nosso conteúdo. Estamos dando, mesmo com o problema da pandemia, mesmo com todos os problemas aí das medidas de segurança, nós estamos dando continuidade ao nosso conteúdo, continuidade aos nossos assuntos. E hoje a gente vai começar a falar sobre os processos de independência da América Latina, certo? A gente conversou aí, o nosso último assunto foi sobre a independência dos Estados Unidos e hoje a gente já vai falar da América Latina e dos processos. E aí, quando a gente fala sobre independência da América Latina, é importante você entender que nós tínhamos a chamada América Portuguesa e a chamada América Espanhola, tá? A América Portuguesa era a colônia do Brasil, que era de posse de Portugal. A América Espanhola, não estava dividida em uma única colônia, como era o caso do Brasil. Daqui a pouco a gente vai olhar o mapa e vai perceber isso, essa diferença. A América Espanhola, por exemplo, depois do processo de independência, a América Portuguesa virou o Brasil, um único país. Tá? Já quando a gente fala de América Espanhola, você olha aqui para os hermanos aqui ao lado, você tem Peru, você tem Argentina, Bolívia, Venezuela, Paraguai, Uruguai, México, ou seja, a América Espanhola, diferente da América Portuguesa, ela se dividiu depois da independência, por isso que a gente fala de processos de independência. A gente vai ver também que a independência ela vai acontecer até em anos diferentes. Quando a gente fala de independência do Brasil, a gente comemora, né? 7 de setembro de 1822, independência do Brasil. E a gente vai perceber que as independências na América Espanhola foram em fases, em datas diferentes, certo? Então, vamos continuar o nosso assunto sobre emancipação política na América Latina. E aí, para a gente dar prosseguimento, você vai precisar de alguns conceitos de assuntos anteriores, tá? Assuntos esses que a gente vai já fazendo uma revisão no decorrer da conversa aqui, no decorrer da explicação, a gente vai voltando para esses tópicos, para esses pontos, certo? Vamos lá. Deixa só. Pronto. Vamos lá. América Latina e Espanhola do século XVIII. Vamos entender aí qual era o contexto vivido nesse período. Gente, muitas características coloniais que a gente viu no Brasil, elas vão estar presentes também na América Espanhola, certo? Então vamos lá. Com o passar aí dos anos, você vai encontrar uma América Espanhola vivendo um período de crise econômica, certo? E geralmente quando essas metrópoles passavam por esse processo de crise econômica, as principais medidas, assim como a gente viu quando a gente estudou sobre a independência dos Estados Unidos, uma das principais medidas adotadas era aumentar os tributos, aumentar os impostos sobre as colônias. Viviam naquele período o mercantilismo econômico, né? A ideia e principalmente o pacto colonial, que nós sempre falamos dele quando a gente fala de colônia, a gente fala do pacto colonial. Ou seja, a ideia de que a metrópole ela vai ser a metrópole não, desculpa, a colônia ela vai fornecer riquezas para a metrópole. Essa é a função da colônia, assim que era visto. Porém, a gente percebe que com o passar do tempo, os colonos começam a questionar isso. E esse questionamento, essa contestação do poder da metrópole se dá justamente pelas influências de ideias iluministas. Então, gente, todos os processos de independência da América Espanhola, processo de independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, todos esses movimentos tiveram como influência as ideias iluministas, as ideias de contestar o poder monárquico, de contestar o poder absolutista, o poder do Estado, certo? E aí a gente tem
a independência dos Estados Unidos sendo uma influência maior, porque foi uma independência que ocorreu muito próximo, certo? Então, enquanto a América Latina estava aí sendo dividida em várias colônias, os Estados Unidos, que também era uma colônia de uma grande potência da época, que era a Inglaterra, havia conseguido sua independência. Então, os Estados Unidos acabam sendo um norte para esses colonos que também almejam conseguir sua independência política, econômica, ou seja, conseguir a independência das metrópoles, certo? Estávamos aí vivendo ainda no século XVII, século XVIII, e a Espanha ainda era uma monarquia absolutista. Por que a gente fala Espanha ainda era uma monarquia absolutista ou uma monarquia absoluta? Porque nesses mesmos séculos, gente, a Inglaterra tinha passado pelas revoluções inglesas, que nós já estudamos. E as revoluções inglesas colocaram como deram participação política para a burguesia, para o parlamento inglês, botando fim aí ao que seria uma monarquia absolutista. Nesse mesmo período, a França passava pela Revolução Francesa, onde o terceiro estado também questionava o absolutismo monárquico, o poder do clero. Certo? Os Estados Unidos passaram por um processo de independência, também contestando a metrópole inglesa, ou seja, enquanto França e Inglaterra passavam por esses processos de convulsões sociais, esses processos de crise social, a Espanha ainda era uma monarquia absolutista e, para todos os efeitos, bem tranquilona. As coisas começam a mudar a partir das guerras napoleônicas, certo? Porque a partir das guerras napoleônicas, as colônias da América Latina vão experimentar uma independência política e econômica. A gente vai já entender por quê. E aí o que acontece? Esses colonos experimentam essa independência, essa ideia aí de independência política e econômica, porém, depois das guerras napoleônicas, vem aí aumento de impostos, a coroa espanhola vai querer controlar novamente o que é produzido na colônia, vai querer firmar novamente o pacto colonial, e aí você vai ter o grande impasse. Então imagina, por exemplo, que você é simples de imaginar. Imagina que você vive num condomínio fechado e nesse condomínio só tem um comércio. E aí nesse comércio, o único que tem, você compra, por exemplo, 1 quilo de arroz a R$10, certo? Você vive num condomínio fechado, você compra 1 quilo de arroz a R$10, só tem esse comércio. Você não pode sair para comprar em outro lugar, você só pode comprar desse comércio, certo? Tudo bem. Mas aí chega um momento em que abre um outro comércio, certo? Esse comerciante fica do outro lado da rua e ele não pode entrar dentro do seu condomínio para vender os produtos dele. Não pode entrar porque o vigia está lá na porta e não deixa ele entrar, certo? O vigia está lá controlando, não deixa ele entrar. E você descobre que esse outro comerciante lá do outro lado da rua vende o quilo do arroz a R$5. Opa, então chega um problema, né? Você precisa comprar do comerciante dentro do seu condomínio a 10, porém atravessando a rua tem outro comerciante que vende a 5. Puxa vida, né? Mas você não pode sair para lá e ele não pode entrar. Mas aí acontece algum fato e o vigia some, desaparece. A partir dali, você está teoricamente livre, você pode atravessar a rua para comprar mais barato. Gente, a ideia é a mesma. Tá, você atravessou a rua e você começa a comprar um monte de produto mais barato, porque agora você pode atravessar a rua para comprar esse produto porque não tem o vigia. Mas aí passou 1, 2 semanas, o vigia reaparece e agora você não pode mais sair. Você ia deixar ou acreditar que isso estava tudo bem? Você estava comprando tudo mais barato e agora você não pode mais. Você vai ter que voltar a comprar do comerciante dentro do seu condomínio no preço mais alto. É isso que vocês têm que entender quando a gente fala de colonos, de pacto colonial, de metrópole.
os colonos só podiam comercializar com a sua metrópole. Então eles eram explorados, eles pagavam caro, compravam caro os produtos. E quando eles vendiam, eles recebiam pouco, porque quem dava o preço era a metrópole, porque era só para a metrópole que eles poderiam vender, certo? E aí com as guerras napoleônicas, o que acontece? A metrópole, ela para de conseguir controlar, porque ela está empenhada aí na guerra, está passando por um processo de conflito, então ela meio que tira a vigilância das colônias e as colônias experimentam uma liberdade econômica de comercializar o que elas queriam, como por exemplo com os ingleses. Tá? A gente vai ver daqui a pouco, quando a gente conversar sobre o bloqueio continental, que os ingleses tinham interesse em comercializar com a América. Vamos chegar logo lá para a gente entender como foi isso aí. Olha só. Já falamos sobre o bloqueio continental, vou explicar mais uma vez para vocês e aí a gente vai entender certinho isso daí, tá? Imagina o seguinte, gente, olha, Portugal tá bem aqui, certo? Bem aqui Portugal. E aí eu vou fazer um desenho todo tosco aqui, mas é só para que vocês possam entender, tá? Imagina que aqui fosse a América, vocês estavam com saudade dos meus mapas de doido, né? Aqui é o Brasil, é horrível, né? Meu Deus do céu. E aqui é a tal da América, que a gente chama de América Espanhola. Tá? Então vamos lá, entender. Olha só, gente, Portugal era a metrópole. Então Portugal fechava o comércio com o Brasil. É como se o Brasil estivesse preso a Portugal. Espanha, por sua vez, já fazia comércio com o seu lado, a tal da América Espanhola. Então a América Espanhola é como se ela estivesse presa à Espanha, certo? Comércio está preso aqui, ó, pacto colonial, só pode comercializar com isso. Ah, tio, o Brasil não pode vender aqui para a Inglaterra vende para... Não, por causa do pacto colonial. Certo até aí? Beleza. Aí lembra, a França, depois da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte governando, Napoleão decide decretar o bloqueio continental porque ele está querendo arruinar aqui a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha. O bloqueio continental, gente, a França proibia os países de comercializarem com a Inglaterra. O país que desobedecesse seria invadido pelos franceses. Os franceses tinham muito problema para invadir aqui a Inglaterra, justamente porque a Inglaterra tinha uma marinha muito forte. Porém, aqui esses outros países seriam mais fáceis da França controlar, certo? Então vamos lá. Estão entendendo, né? Tá aqui o bloqueio continental. Esses lugares não comercializam com a Inglaterra. Então a Inglaterra, que estava passando por um processo de revolução industrial, agora não pode comercializar mais com os países aqui da Europa. Então eles vão precisar buscar um outro comércio. Tá? Eles precisam comercializar para que eles não caiam na armadilha dos franceses. E aí o que acontece? Daqui nós temos Portugal, por exemplo, certo? Aqui, ó, Portugal, aonde Portugal vai continuar, Portugal vai desobedecer o bloqueio continental, até porque já tinham negócios econômicos com a Inglaterra, continua comercializando aqui diretamente, e aí você tem Napoleão Bonaparte invadindo a França, destituindo o rei e colocando no lugar o irmão dele, José Bonaparte, que é esse camarada da foto aqui, esse aqui que é o José, tá? Ou seja, Espanha dominada, Espanha passando por um processo aqui político, então subentende-se que essa corrente ela será quebrada, gente. Essa corrente aqui ela será quebrada, porque a Espanha está passando por um processo aqui bem complicado. No caso do Brasil, da coroa portuguesa, a família real, os ingleses, pegam a família real e trazem para o Brasil. Portugal cai nas mãos dos franceses e aqui também nós vamos ter uma quebra dessa corrente.
ou seja, o laço que estava interligando as colônias à sua metrópole, ele estava rompido por questões das guerras napoleônicas, por problemas políticos em suas metrópoles. E esses colonos que estão aqui, eles vão parar de comercializar? Agora que eles não podem comercializar diretamente com Portugal, eles vão parar de comercializar? Claro que não, gente. Eles vão procurar novos parceiros econômicos. E que parceiro vai ser esse? Ó, o bloqueio continental não está deixando a Inglaterra vender seus produtos para a Europa. Então, o que é que os ingleses vão fazer, hein? Vão vender seus produtos na América. E mais do que isso, vão usar a Marinha para se certificar de que essa quebra aqui vai se manter. Então, Napoleão Bonaparte pode até bloquear e ameaçar aqui, mas a Marinha Francesa não dá conta da Marinha Britânica, britânica. Falei como está escrito ali. Da Marinha Britânica, tá? Então, os ingleses passam a comercializar diretamente com as colônias. E não só os ingleses, as próprias colônias comercializando com as colônias, tá? Comercializando com as Antilhas, os Estados Unidos, enfim. As colônias conseguiram uma relativa independência, conseguiram experimentar essa independência. E aí, depois do fim das guerras napoleônicas, quando a Espanha tentar voltar, ó, a Espanha, depois das guerras napoleônicas, qual era o pensamento da Espanha? Poxa, vamos parar esse comércio aqui e vamos voltar com o nosso comércio, com o pacto colonial. Vocês acham que os colonos vão aceitar assim tranquilamente? Não. Você acha que a Inglaterra vai aceitar? Olha, a Inglaterra estava comprando direto deles, então ela comprava mais barato. O que acontecia antes? Os produtos saíam da colônia, vinham para a Espanha e depois eram vendidos para a Inglaterra a preços altos. Agora eles estavam comprando direto na fonte, então estavam comprando mais barato. Então, será que a Inglaterra quer o retorno do pacto colonial? Isso seria bom para o comércio inglês, o retorno do pacto colonial? Claro que não. Para os colonos, seria bom o retorno do pacto colonial? Não. Então você vai ter colonos contestando o pacto colonial e o poder da metrópole, e você tem por trás a Inglaterra aí apoiando por interesses econômicos essas independências que vão acontecer aqui na América Espanhola. Certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que o desenho tenha dado para entender um pouquinho melhor. Continuando, gente, para a gente encerrar a aula de hoje, emancipação política das colônias espanholas, eu trouxe dois mapas. Um representando os países a partir de sua independência e outro aqui quando eles eram colônias. Então, olha só, o que é o México a partir de 1821, tá? Antes era o vice-reino da Nova Espanha, certo? Aí você tem Guatemala, Salvador, Costa Rica, ó, Capitania Geral da Guatemala, bem aqui, ó, também do vice-reino da Nova Espanha. Bem aqui embaixo, aonde você teria hoje Colômbia, Equador, você tinha o vice-reino de Nova Granada. Abaixo, o vice-reino do Peru, que é justamente o que é o Peru, tá? E aqui, ó, vice-reino do Rio da Prata. Hoje, olha quantos países, ó. Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai. Uruguai nem entra. Não, tô bem aqui. Uruguai bem aqui, ó. Uruguai é bacana, vai ter uma guerra do Brasil por essa região, mas isso a gente vai ver lá pra frente, tá? Ou seja, o Chile aqui, ó, no cantinho. Ou seja, enquanto o Brasil se tornou independente e se tornou o país Brasil mesmo a sua independência, o lado da América Espanhola ele se fragmentou, ele se dividiu em vários outros países, certo? Gente, um abraço, fiquem com Deus. Para finalizar a aula, tem um exercício aí para que vocês possam fazer da página 34, certo? Um abraço e até a próxima.